Olá pessoal, tudo bem? Eu tô aqui para contar para vocês uma história. Eu sonhei essa noite com uma história e fiquei com ela na cabeça, né, pensando, quando eu acordei, escrevendo para não perder nenhum detalhe e eu tô aqui para contar ela para vocês, tá? É, eu tava no fundo, não sei se do mar ou do lago, eu tava embaixo d'água e eu vi uma tela como se fosse de cinema. E nessa tela passou essa história que eu vou contar para vocês, com alguém narrando para mim o que eu estava vendo, né? E é bem bonito e eu espero que vocês gostem e deixem que essa história entre lá na alma para a gente poder entender a moral da história, né? Chama Pérolas de Conhecimento. A um lugar muito distante daqui existia um lago. Era um lago especial, cheio de pérolas de conhecimento. E nesse lago viviam muitos peixes e também outros seres marinhos e aquáticos. O nosso personagem vai ser um peixinho muito esperto. E ele nadava, encontrava vários tipos de pérolas. Existiam pérolas que traziam harmonia, traziam amor, enchiam a alma de cura de amor. E outras pérolas eram pérolas que traziam dor, né? Que não eram pérolas agradáveis, mas mesmo assim esse peixinho ele absorvia essas pérolas, ele trazia para dentro do coração, que era uma maneira dele estar crescendo, né? E aí um dia ele estava intrigado, né? Ele queria viver fora da água, ele queria saber como que era viver ali fora, né? Do ambiente que ele está acostumado. E ele ia na superfície, não podia ficar muito tempo lá, e ele olhava do lado da Terra e ele via os humanos, ele via outro tipo de vida, né? Ele via as crianças brincando, só que ele não podia sair dali, né? Pelo físico dele, ele não podia sair da água. E aí ele falou assim: olha, tem tanta pérola nesse lago, com certeza eu vou encontrar a pérola da transformação. E esse peixinho ele começou a nadar buscando essa pérola diferente, porque ele queria muito sair da água, ele queria se transformar e poder experimentar uma vida diferente daquela ali. Então começou essa busca, né, desse peixinho. E enquanto ele nadava por ali onde ele estava acostumado, ele não via muita coisa. Então ele foi se arriscar por outras águas, né, por águas mais desconhecidas. Então ele começou a observar uns peixes que tinham uma bolsa cheia de pérolas, né? E aí ele começou a observar que são peixes que eram como donos da verdade, né? E carregavam todo este conhecimento, que estava até difícil o caminhar deles, né? O nadar deles, porque estava pesado nadar com tudo aquilo. E o peixinho não entendia por que as pessoas faziam isso, porque ele, as pérolas que ele encontrava no caminho, ele guardava no coração e ele não precisava carregar, ele era livre de carregar tudo aquilo. Mas mesmo assim, ele continuou o seu caminho, foi encontrando pérolas no caminho, foi pegando força para conseguir, né, seguir sua jornada. E aí ele começou a entrar por águas escuras, profundas. Ele ficou um pouco com medo, mas alguma coisa dizia para ele que era ali que ele ia encontrar a pérola da transformação. E ele seguiu a intuição e foi. Quando ele estava quase desistindo, já cansado, no lugar escuro, ele não via mais ninguém, ele estava como dentro de si mesmo, ele viu uma pérola brilhante lá no fundo, parecia um sol pequenininho.
Então ele se aproximou dessa pérola, pegou ela com todo cuidado nas suas nadadeiras e ele viu que realmente era a pérola da transformação. Então ele fechou os olhos e colocou dentro do coração. E aí ele sentiu tudo mudando, né? Ele estava crescendo, ele sentiu a mudança e ele olhou e ele não tinha mais nadadeiras, né? Ele tinha patas. E aí ele olhou aquilo e ele se transformou num sapo e ele não acreditava. Ele falou: ah, gente, nadei até aqui, passei por tudo isso daqui para me transformar num sapo, é isso? Porque ele queria ser humano para poder conhecer o mundo de fora. Mas aí ele percebeu que aquele ser que ele se transformou também podia estar vivendo do lado de fora da água. Então ele subiu à superfície o mais rápido que ele conseguiu e ele aos pouquinhos começou a sair para fora, né? Primeiro tirou os olhos, a cabeça, aí ele sentiu o oxigênio entrando, ele sentiu o calor do sol, a brisa, coisa que nunca ele tinha sentido e ele estava achando aquilo tudo maravilhoso. Então ele foi saindo devagarzinho do lago, ele foi pisando naquela terra que ainda estava barro, né, molhada pelas águas do lago, e, e ele foi saindo, né, encontrando a grama, e aí ele parou, e ele ficou muito assustado, porque ele pensou: uma vez que me transformei em sapo, eu posso voltar para a água, mas nunca mais eu vou voltar a ser peixe. Então ele ficou com aquilo na cabeça, ele correu para a água, né? E todo assustado. E ele não sabia o que fazer. Então ele começou naquela ansiedade, naquele medo que ele estava, naquele mistura de sentimentos, ele vibrou e ele viu que ele podia fazer uma música, né? E aquela vibração foi se espalhando pela água e foi atraindo outras espécies igual a ele. E ele começou a ver outros sapos. E ele ficou tão feliz com aquilo, porque ele olhava aqueles sapos e falava: quantos peixinhos igual a mim encontraram a pérola da transformação. Pessoal, essa é a história. Eu fiquei muito feliz de ter recebido essa história. Eu acordei pensando muito nela, porque eu acho que eu me encaixei em várias partes, né? Eu acho que tudo isso é ensinamento e tem muito aí, né? Então você tem desde o peixinho que tá lá na zona de conforto, feliz da vida, encontrando uma pérola aqui, outra ali, né? E aí quando ele vai em busca, né, ele encontra, né, pessoas que acumulam conhecimento, né, que são donos da verdade, né, que traz tudo aquilo para mostrar que sabe, mas que na verdade não está dentro do coração, não está dentro da alma, que é onde que a gente tem que guardar o nosso conhecimento, tudo que a gente aprende, né? Tem que estar guardando lá dentro da alma. E aí ele foi no mais profundo, né, do seu ser, vamos dizer assim. Quantas vezes a gente não tem que ir lá no profundo do nosso ser para encontrar alguma coisa, porque tá tudo lá. Muitas vezes a gente busca fora, né, e a resposta está aqui dentro. Então ele foi nadando e quando ele estava quase desistindo, ele encontrou, né, essa pérola da transformação. E para mim, essa transformação traz até um pouco do conceito de morte, né? Ou vida, morte e vida, são momentos que a gente tem que deixar alguma coisa para transformar em outra, para viver um lugar completamente diferente, ou um projeto completamente diferente, que a gente tem que passar por aquilo, né? Ou até mesmo o estado de consciência que a gente está passando, ou o nosso mundo está passando. Então, assim, assusta, né? Claro que assusta tudo que a gente aprende, tudo que a gente se transforma, né? É só olhar, eu vejo clientes ou até mesmo companheiros, pessoas que estão como eu também estão aprendendo,
o tanto que aprendeu depois que apareceu esse Covid, esse vírus, né? Teve pessoas que deu aquele boom de conhecimento que não sabe nem como que chegou ali, como que aconteceu, né? Então, assim, eu acho que no longo do nosso caminho a gente vai encontrando essas pérolas, né? E a ideia é guardar dentro da alma e não ficar acumulando, né? E essa é a história que eu quis trazer para vocês. Eu espero que ajude, né? Foi muito bonito para mim acordar com uma história assim, né? E, e poder compartilhar com vocês, que não quero ser a peixinha que carrega muito conhecimento, né? E não comparte, e nem ser a dona da verdade, porque eu acho que aqui a gente nem sabe o que é verdade, né? A gente vai seguindo a nossa verdade, né? Que eu acredito que existem vários caminhos para chegar no mesmo lugar. E é isso, gente. Eu queria mesmo compartilhar essa história e que vocês peguem essa história como uma pérola, né? E guardem dentro de vocês e pensem nisso, né? Eu acho que não é à toa que veio essa história, né? Não é à toa que eu tô aqui compartilhando. Com certeza alguém que está precisando vai fazer todo sentido. E eu espero que venha mais histórias, porque eu amei sonhar com uma história. É a primeira vez que eu vejo assim uma tela com uma história que vim e alguém me contando. Foi bem bonito e eu tô aqui então compartilhando, tá bom? Um abraço e gratidão a todos.